Fala pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu tô completando um ano morando em Sydney, na Austrália. Eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar um pouquinho dos aprendizados das lições que eu tive aqui, para tentar ajudar quem tá vindo ou quem tá pensando em vir. Bom, eu sou gaúcho, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de 13 de maio, e é uma cidade muito pequena, então essa minha mudança para cá foi um grande passo na minha vida e é algo que eu já estava planejando há muito tempo e de certa forma aconteceu por acaso. Eu conheci minha noiva no Brasil uh, um pouco antes dela fazer essa mudança para cá. E como ela estava vindo para cá e eu tinha um interesse muito grande de morar fora, mas ainda não tinha decidido um país, eu acabei vendo uma oportunidade bem grande de ter alguém que eu gostava aqui, ter alguém que eu conhecia, e isso facilita muito. Então, ela veio como estudante em fevereiro de 2024 e eu vim aqui como Working Holiday. Então, eu vim para cá já com uma meta muito bem estipulada. Eu já tive uma experiência anterior morando no Canadá. Na verdade, morando não, eu fiz um intercâmbio bem curto no Canadá e já tive uma experiência de como é ser estudante de inglês lá. Então lá eu não trabalhava, eu fiquei cerca de 4 semanas só estudando. Não foi muito longo, mas eu tive uma experiência, um aprendizado já para entender como é que era estar fora do país, que para mim já foi uma grande diferença. Então, quando eu decidi vir para cá, eu decidi que eu não viria como estudante. E isso é o primeiro aprendizado que eu tive. A experiência muda completamente com o visto que você vem para cá. Primeira coisa, estudante tem uma vida muito mais complicada. Primeiro, porque a maioria dos estudantes não falam inglês, e isso é o segundo ponto muito importante, e segundo aprendizado, é falar inglês importa sim. Então, se você quer vir para cá sem falar inglês, pode. Sem falar nada, pode. Mas a dificuldade que você vai enfrentar é muito grande e pode ser que quebre suas expectativas. Trabalhar, ou melhor, vir para cá como estudante é muito mais difícil para quem quer buscar um trabalho, porque você vai estar limitado além das horas que restringem por causa do visto estudante, você vai ter que ter um tempo para estudar, vai ser uma carga de trabalho e estudo muito alta, porque é caro se manter aqui. Então, esse foi um dos aprendizados. Escolher bem o tipo de visto e avaliar bem se, principalmente estudante, ainda vale a pena. Até porque hoje a quantidade de vistos negados de estudante, pelo menos no período que eu estou falando agora, que é em 2025, é muito grande e você corre o risco de aplicar e ser negado. Então é um dinheiro jogado fora e acaba sendo muito frustrante. Dentro ainda do inglês, é muito importante entender que nível que você está e quão bem você consegue se comunicar. Eu hoje trabalho como engenheiro de dados aqui, que foi o meu plano, então eu vim para cá já pensando em conseguir um trabalho na área, então eu me dei um mês para procurar emprego, e isso bem planejado, e foi o meu limite. Então eu estipulei para mim mesmo que se em um mês eu não conseguisse um trabalho na minha área, eu começaria a trabalhar em obra, trabalhos casuais, para conseguir dinheiro, porque o custo de vida aqui em Sydney é extremamente alto. E acabou que eu consegui, então, logo no primeiro mês eu apliquei para muitas vagas, então eu tirei o mês inteiro só fazendo isso, entrando em contato com a empresa, entrando em contato com gestores de vagas que estavam postadas no LinkedIn. Foi assim que eu consegui o meu emprego e onde é que eu trabalho hoje, sponsorado também pela empresa. Dentro das expectativas e sobre Sydney, principalmente, que é a experiência que eu tenho aqui, uma coisa que eu posso dizer que culturalmente ela é bem diferente do que, pelo menos da região que eu vim do Brasil e da experiência que eu tinha no Brasil. Aqui, por ser muito perto da Ásia, tem uma imigração muito grande de asiáticos. Isso influencia na comida, nos hábitos principalmente. Então, dependendo do bairro que tu for morar, ou da região que tu for morar, principalmente aqui em Sydney, isso tem um impacto muito grande, principalmente para quem está querendo aprender inglês, porque no dia a dia, se você não se esforçar, se você não focar em falar inglês, você praticamente não precisa ou não vai falar inglês, porque as comunidades aqui são muito grandes, são muito fortes. Então, dependendo do bairro que você vai, no caso, hoje eu moro num bairro de portugueses e praticamente
quase todas as lojas, todos os lugares falam português. Não vou dizer que é a língua principal, substitui o inglês, não, todos falam inglês, mas é muito fácil viver aqui sem precisar falar a língua inglesa. Então, isso é um aprendizado também que vir para cá na expectativa de que você vai aprender inglês no dia a dia, pode ser que não aconteça, pode ser que você se frustre. Hoje eu passei por um período que eu trabalho remoto e tenho pouco contato com os meus colegas do escritório, e eu senti que, de certa forma, eu retrocedi, porque eu moro com a minha esposa, que é brasileira, falo português no mercado, no açougue, então os meus amigos são brasileiros, e acaba que praticar inglês de forma frequente e correta, que traz um aprendizado, é muito difícil, a menos que tu se esforce e corra atrás disso. Outro ponto que também é bem importante para quem está vindo para cá é entender que é quase certo que você vai compartilhar uma residência por aqui. Custo de vida, principalmente aluguel, é extremamente caro. Então, a maioria das pessoas, principalmente imigrantes que moram aqui, pelo menos que eu conheço, dividem algum apartamento ou alguma casa. É um convívio que, para quem não está acostumado, pode ser difícil. Então, compartilhar a máquina de lavar, compartilhar a cozinha. Então, pode ser que você não consiga cozinhar quando você der. Pode ser que você não consiga lavar roupa quando você quer. E pode estar ocupado. Então, é uma experiência também. E pode ser frustrante porque você precisa vir preparado para isso. Aqui também, principalmente em Sydney, pelo menos eu considero, é um lugar que tem muitas oportunidades de trabalho. Tem muita oportunidade aqui. Principalmente para quem é de TI. Mas não só isso. Vários outros tipos de atuação tem bastante oportunidade. Só que tem um ponto muito importante, que é, eu já comentei, que é o inglês. Comunicação é uma coisa que é importante e diferente dali. E saber se comunicar e saber entender, né? Fazer uma ligação, atender um cliente, falar com pessoas é importante, e saber inglês é crucial. Então, no meu caso, que tenho preparado com inglês bom, toda a minha experiência tem sido fantástica. Então, eu tenho conseguido fazer aquilo que eu planejei para fazer e alcancei hoje, que é o sponsor que eu mais queria. E é uma experiência muito diferente. Quem vem sem inglês, que muitas vezes deixa de fazer as coisas por medo de não falar inglês, por medo de não conseguir se comunicar, porque é extremamente difícil. Até, por exemplo, ir ao médico. Se você for a um médico, aqui existem brasileiros que atendem português, mas a maioria e o acesso mais fácil também é os que falam inglês. E a maioria dos que falam inglês também não são australianos. Tem poucos australianos morando em Sydney, comparado ao número de imigrantes. Na própria empresa que eu trabalho, a maioria são pessoas que nasceram fora da Austrália. Sydney, se eu não me engano, também tem a maioria da população nascida fora da Austrália. Então, comunicação em inglês acho que é o mais importante. Se você está pensando em vir para cá, não caia na armadilha de pensar que aprendo quando chegar. Você vai aprender, mas não vai ser da maneira que você quer e você vai se frustrar e vai querer voltar. Uma outra coisa que é diferente aqui é o australiano e a Austrália em si, Sydney é uma cidade muito diurna. Então, o dia começa cedo aqui e termina cedo também. Então, 6 horas a maioria das coisas já está aberta pela dia. Eu costumo brincar aqui que o horário solar aqui é 1 hora antes, né? Então, no Brasil, no mesmo período do ano, costumava ter o nascer do sol às 7. Aqui vai ser o nascer do sol às 6. Só que, consequentemente, o dia acaba cedo também. Então, no inverno, é normal 5 horas, 4h56 já ser o pôr do sol e ser muito escuro. Então, é uma coisa que, para quem gosta do verão, quem gosta dessa experiência de ter dia do sol, pode ser que afete. Apesar de não ser uma cidade muito fria. É frio, mas eu acho que para quem é do sul, não vai estranhar muito aqui. E dentro das dicas e aprendizados, eu acho que esses foram os principais, assim, que eu posso compartilhar. E sim, muitas outras coisas. Eu vou continuar gravando outros vídeos também, para falar como eu consegui meu trabalho aqui. Então, para quem assistiu até aqui, muito obrigado. E até a próxima.